um tema milenar do qual a gente não cansa de falar. Já trataram dele os filósofos, os religiosos, cientistas e, claro, os artistas. De um jeito ou de outro, ele está na vida de todo mundo. Na minha, na sua. E enquanto houver vida humana, lá estará ele. Sim, estou falando de amor. E essa conversa, fazendo jus à proposta do canal, traz o amor a partir da arte. Mais precisamente a partir de versos de poetas da nossa música. Eu quero saber mais e quem embarca comigo nessa aventura cheia de amor é a psicanalista Flávia Albuquerque. Oi, Flávia, que alegria te receber aqui nesse canal. Vou te confessar que eu estava muito ansioso para fazer essa entrevista, porque esse tema é muito especial, né? Um tema tão importante, tão universal, tão falado e sempre tão novo, que é o amor. Então, por isso, eu quero te agradecer, porque eu sei que você fala bastante desse tema e dizer que você é muito bem-vinda aqui hoje, tá bem? Imagina, obrigada a você, eu que fico feliz de estar aqui. Achei o seu convite assim muito próprio, muito particular, muito dedicado, que me causou de imediato assim, estar aqui. Então eu estou muito feliz. Ah, que Obrigada a bacana. você. A gente sabe que falar de amor não é uma tarefa fácil, por isso Hum, hoje a ideia é que a gente recorra aos poetas da nossa música, porque a proposta do canal também é falar de arte, né? Falar da vida uhum, por meio da arte. Então, eu pesquisando sobre os assuntos que você falava no seu Instagram, eu identifiquei inúmeras postagens com letras, versos da nossa música. E me deu uma vontade enorme de poder falar sobre isso aqui no canal, né? Então, eu acho que só é importante a gente dizer que quando é poesia, não há um sentido único, né? Então, a gente aqui não pretende sim. ter um sentido fechado para os versos, senão a gente estaria aqui decretando a morte da poesia, né? Afinal, Uhum, ela diz de maneiras distintas, ela foge do sentido óbvio das palavras, comunica de formas diferentes para cada pessoa, né? Então, a gente uhum. está em sentidos possíveis. E aí eu te pergunto, topa esse desafio? Topo, claro. Acho muito interessante que algo que me afeta tanto te afetou dessa maneira, a ponto de você fazer esse recorte assim de algo da produção que eu já tive ali no Instagram, né? Então, como você falou mesmo, é para cada um, né? Afeta cada um de uma maneira. Então, vai ser a oportunidade de eu falar um pouco como que esses trechos me afetaram, me afetam, enfim. Ótimo. Então, são todos eles trechos retirados do que você já comentou. Não inventei nada, não trouxe nada novo aqui, tá bem? Aham. Acho que é importante a gente prestar atenção naquilo que você já pôde falar sobre isso, que é muito bacana. E eu começo com uma Uhum. frase, com versos do Caetano Veloso, que não necessariamente falam de amor, mas falam de arte, porque eu achei importante para a gente abrir aqui essa entrevista com isso. Uhum. Então vamos lá, da canção Podres Poderes, de 1984. Será que apenas os hermetismos pasquais e os tons e os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? E aí eu te pergunto, a arte salva e nesses dias difíceis que a gente está vivendo, precisamos de mais arte? Sem dúvida alguma. E aí, nesse sentido, eu acho que até você estava falando, né, poesia, dos poetas, nesse sentido vale lembrar que Freud fala em algum momento da obra dele, né, que tudo que a psicanálise constrói, avança, os artistas, né, o poeta já esteve lá antes, né, e sem dúvida salva. Eu acho que é até interessante porque essa música, Podres Poderes, o Caetano ele escreveu próximo ao fim da ditadura, né? Então, e a gente está vivendo um momento extremamente delicado, né? Sobretudo, né? No mundo, mas sobretudo no Brasil, né? Então, o quanto, pelo menos para mim particularmente, essa questão da arte, em especial a música, que é o que a gente está pegando os trechos de músicas aí, é alguma coisa que me salva nesse momento de isolamento, né? Eu sigo bastante isolada, eu saio
unicamente para coisas realmente importantes e fundamentais, e a música é alguma coisa que eu confesso para você que eu acordo todo santo dia, há mais de 400 e não sei quantos dias nessa quarentena, e a primeira coisa que eu faço, depois de colocar os óculos para enxergar o mundo, porque senão não enxergo nada, é ligar uma música, assim, porque sabe, já me dá sabe, o primeiro respirar ali para começar aquele dia. Acho sim, acho que a arte salva, né? Não só a música, obviamente, salva muito. Eu acho que ajuda a gente, mais do que ajuda, provoca a gente, né? a, a, a pensar o mundo, a pensar a existência, a pensar o encontro com o outro, a pensar o que é viver em sociedade, né? A tocar alguns assuntos de uma forma, como eu diria, de uma forma inteligente até, né? Assim, porque é muito da arte, não todas, mas muito da arte traz a questão da palavra, né? E é isso que nos atravessa como humanos, né? Mas a linguagem em si, que não é só a palavra, né? É isso, nós somos humanos, nós somos seres falantes, né? A palavra, a linguagem está aí. Sim, acho que salva, sim. E tomara que continue salvando, né? Porque Tomara. também, se não for só isso, porque o trecho aí fala assim, será que só os hermetismos faz parte, né? Só? Bom, acho, não sei se só, né? Mas pelo menos que continuem, que nunca deixe de salvar, porque é importante. Compartilho muito dessas suas palavras e desse ponto de vista, e também sendo da comunicação, que é uma área de onde eu venho, a gente fala muito, né, dessa era da informação, e o que não faltam são palavras. Mas Uhum, nem sempre são palavras que libertam, como as palavras da arte, são palavras que escravizam, porque são discursos uhum, muitas vezes imperativos, né? O que não falta é imperativo. E sim. imperativo escraviza, e diferente disso, a arte liberta, liberta com Uhum, poesia. E vamos a ela, uhum, agora de amor. vamos. Vamos começar então com uma frase do Renato Russo, de 1989. Se fiquei esperando meu amor passar é a canção. E aí ele diz: se fiquei esperando meu amor passar, já me basta que eu não sabia amar. Ficar Uhum. esperando, Flávia. Você comenta lá na sua postagem: buscar alguém ideal é uma empreitada fadada ao fracasso. E eu te pergunto, por quê? O ideal, né? O ideal não existe. E quando a gente ama, né? E quando está falando do encontro com o outro, quando a gente ama uma pessoa, um ser humano. O ser humano ele é faltoso, ele é imperfeito, né? O ser vivo ele é cheio de falhas. Então, querer alcançar o ideal pela via do amor, ou querer que o outro, objeto nosso de amor, seja o ideal, né? Idealizá-lo é fadado ao fracasso. E o grande barato, não sem sofrimento, não sem angústia, né? Inclusive, uma das coisas que mais leva uma pessoa a buscar um trabalho de análise, né? O grande barato do amor é conseguir ver o interessante, o causador, e aí a gente pode até equivocar essa palavra, né? O causador, né? Que causa dor, mas também causa tantas outras coisas, na diferença, na falha, na imperfeição, né? Essa coisa que a gente tem até pegando um pouco os enamoramentos assim pela imagem que está muito forte, né, nos últimos tempos, o quanto às vezes um ponto imperfeito naquela beleza irritantemente certinha, né, que chega a ser feio. A coisa muito perfeita chega a ser feio, né? Então essa idealização, eu acho que na verdade é na contramão do amor. Então, está fadado ao fracasso. E essa questão da espera, né? Esperar o amor passar, né? Já é achar que, assim, nossa, estou esperando acontecer um grande amor da minha vida.
existem amores, né? Se serão grandiosos ou não, a gente vai poder contar isso depois, não só depois. É preciso experimentar, é preciso se deixar atravessar por ele, com tudo que está em jogo. Pelo desencontro também, né? O encontro amoroso ele é desencontrado necessariamente. E é isso que é interessante. É isso que sai do óbvio, daquilo que eu estou acostumado sempre, né? Encontrar que me Uhum. traga algo novo, né? Exato. E se permitir ser interferido, né? Só falando o que eu estava dizendo agora e agora o que eu acabei de dizer também, permitir ser interferido, já me lembro de duas outras músicas, assim. Tem uma música do Lenine que se chama Vivo, se eu não me engano, salvo erro. Do Lenine que ele fala essa imperfeição, né? Que o ser vivo é imperfeito, é incompleto, inconstante. Então traz um pouco disso. Já vale também buscar um pouco essa música. E essa questão de ser interferido tem uma música do Mosca que você vai mencionar alguma música dele aí, assim, um autor, cantor, intérprete que adoro, assim, admiro muito e que ele fala disso, assim, o amor quer ser interferido. Esse encontro com o outro deveria ser, né, uma demanda por essa interferência. Me atravesse, me apresente algo novo, me apresente um olhar que eu não tenho de antemão, que eu não teria se eu não cruzasse com você, né? Então, é isso, assim, o barato do amor é isso. Excelente, excelente. Vamos seguindo então. Vamos. Agora uma canção do Almério, de 2017, um artista pernambucano que muita gente ainda Ah, precisa conhecer, maravilhoso. Canção exato. Medo. Olha o que ele diz. Ele tinha tanto medo de sofrer que preferiu ficar sem ninguém, mas na solidão sofreu por medo de sofrer por alguém. Flávia, amar necessariamente é correr riscos, riscos de sofrer? Existe outro jeito? Não existe outro jeito. Se você quer colocar o pé no campo do amor, tentando se defender dos riscos, você vai estar pisando em qualquer outro terreno, menos do amor. E sim, o Almério é maravilhoso. Assim, eu conheci através de uma outra cantora, autora, intérprete que eu amo muito, que é a Zélia Duncan. Conheci por acaso, assim, ela mencionou no Instagram dela, fui atrás dele, assim, eu fiquei apaixonada pelos dois CDs dele, agora ele já está com os três, tem um ao vivo, enfim, os três ou quatro, mas os dois primeiros CDs dele, assim, eu fiquei apaixonada, e essa letra nem foi escrita por ele, foi escrita pela Isabela, eu acho o nome dela, eu não vou me lembrar, mas no post, inclusive, tem ali uma observação, que, inclusive, quando eu postei esse trecho, ele viu e aí ele mencionou, né, que a letra não é dele, mas assim, ele é um artista, e é isso que é bacana também, né? Porque a palavra cantada, né, assim, tem uma interpretação e que alguns têm uma interpretação ainda mais potente. O Almério, ele tem uma potência impressionante e as letras que ele canta, como essa que você destaca aí, são incríveis, assim, o quanto diz de algo que fura, eu acho, essa questão da idealização que a gente dizia no início, né? E eu acho que é importantíssimo isso. Então, tem como entrar, né, no campo do amor sem correr riscos? Não tem como, porque tem a ver com o que eu estava dizendo agora há pouco também do querer ser interferido, né? Isso é um risco enorme. E aí, mencionando mais uma vez o Freud, né? O Freud, no Mal-Estar da Civilização, que é um dos textos mais importantes, eu diria, de Freud, tem vários, né? Mas é um dos textos sociais mais importantes de Freud, né? A obra dele caiu em domínio público, então qualquer um pode encontrar na internet, ter acesso, e tem para vender também. Ele fala que existem três fontes de mal-estar, né, para o humano, e uma das fontes é o encontro com o outro.
né? E de várias maneiras, né? Que passa pela questão do amor aí. Então, não tem como você tá no mundo, tá na vida, e esbarrar com as pessoas e não correr risco. E o quanto o importante é esse risco, porque corre o risco da gente ampliar o horizonte, o olhar assim do que é o mundo, do que é a vida, do que é a existência, do que são as ideias e do que é também considerar como algo fascinante a falha, a diferença, né? Ou a impossibilidade dessa completude. Então, para amar, tem que amar também o risco. Eu diria isso. É isso aí. Me ocorreu agora, assim, quando a gente fala, saindo até para um outro campo, né, dos esportes, aventura, aqueles que oferecem algum risco, são esses que aceleram o coração e que fazem a gente se sentir realmente vivo, né? Maravilhoso, é isso mesmo. E aí você falou uma palavra, aventura, né? Assim, quer aventura maior do que se propor, se jogar, né, ao encontro de um outro, né, pela via do amor, é uma aventura. E é isso, palpita o coração mesmo. Vamos falar de desejo agora, na Hum, voz e na música do Djavan, Pétala, de 82, ele diz o seguinte: quanto mais desejo um beijo seu, muito mais eu vejo gosto em viver. E aí eu te pergunto, né, já comentando, só existe desejo quando há falta. Só uhum. existe amor, então, se houver esse certo jogo de ausência, presença, né, entendendo essa ausência como um espaço para que cada um também possa exercer a sua subjetividade, né, possa se entender como um sujeito único também, né, porque muitas vezes a gente fantasia a ideia de completude. Faz sentido isso para você? Faz, eu diria que é a única forma de sustentar o amor, né? Esse jogo de presença e ausência. E aí você foi me fazendo, elaborando essa pergunta aí, já me vem uma série de coisas. Eu poderia falar milhares de coisas sobre isso, assim. Uma delas é que porque você fala dessa questão de precisar faltar para desejar, né? Embora amor e desejo sejam coisas distintas, mas não totalmente opostas, né? Na questão do amor, isso se faz verdadeiro também, até nisso que você destaca, inclusive do texto do meu post, né? Dessa questão da presença e da ausência, porque quando a gente ama alguém, é porque a gente enxerga algo nesse alguém que a gente supõe faltar na gente. E a gente só pode se lançar ao movimento ativo de amar alguém porque a gente entende que algo nos falta. E, às vezes, essa temporalidade ela não é necessariamente essa questão anterior. Ah, isso me falta, então eu vou buscar em alguém. Às vezes, ela também vem num depois, assim, você nunca tinha visto aquela pessoa, não tinha conhecido, ou às vezes até conhecia e não tinha reparado algum detalhe, uma bobagem, porque o amor é isso, nós somos fisgados por uma bobagem. É uma bobagem que cresce, né? Então você olha para aquela pessoa, enfim, alguma coisa se dá ali naquele encontro e que até então aquilo não fazia a menor diferença, não faltava para você, mas a partir dali você fala: isso me falta. Eu quero isso para sempre. Eu acho que eu queria desde sempre, mas eu só não sabia que eu queria, que eu preciso, que eu desejava, né? Que eu amo isso. Então, no amor também precisa desse entendimento, dessa consideração de que algo nos falta. E quando eu digo que só é possível sustentar o amor nesse jogo presença e ausência, né? A gente já pode pensar também na questão de o quanto é problemático e desastroso aquele amor que quer devorar o outro, né? Que quer, sabe, aquela coisa que abraça demais, né? Tudo que se abraça demais para segurar e não deixar sair, segura muito mal, Sufoca, né? né? Sufoca, e aí é como se você ficasse farto daquilo, né? Você devora aquilo e chega uma hora que você vai ter que
expurgar aquilo, porque não tem condições de você ficar com aquilo ali concentrado. Então, essa presença, esse jogo da presença e ausência, né? Quanto mais a gente entende isso, mais gostosa fica a brincadeira do amor, porque a gente sustenta, né, na melhor das hipóteses, o desejo pelo outro e aquele amor como um movimento, como algo dinâmico, né? Então, e aí me faz pensar um outro detalhe, já que a gente está destacando especificamente trechos de música, eu vou contar, se você me permite, um pouquinho, até para tentar pensar um pouco essa questão do desejo, da falta, do amor, presença e ausência, um pouquinho a minha relação com a música. Eu Claro. sou assim, eu gosto muito da arte no geral, mas a música em particular é algo que realmente me atravessa, para repetir esse significante que eu estou usando tanto aqui, de uma maneira assim que em muitos momentos da minha vida, e de várias formas, eu tenho um contato com isso. Eu moro em Niterói, e Niterói é um reduto de músicos, inclusive uma das que eu já até mencionei aqui, a Zélia Duncan, nasceu em Niterói, né? E muitos músicos e muitos artistas, né? Inclusive o Paulo Gustavo, que nos deixou recentemente, todo mundo de Niterói. Então, assim, eu tenho muitos amigos músicos, né? Desde muito tempo, assim. Então, eu já são, né? Amigos são eleições amorosas, né? Você há de convir. Então, Com assim, eu certeza. amo os meus amigos, eu amo as obras de cada um, a interpretação de cada um. Isso, para mim, sempre foi muito, muito, muito vivo. Sempre fui a shows desses amigos. Então, a música me atravessa dessa forma. E eu tenho uma graduação em fonoaudiologia, e eu fui parar assim na fonoaudiologia, que eu não levei adiante. Eu me formei em fonoaudiologia, mas eu não levei adiante como prática. Mas eu fui parar na fonoaudiologia por conta da minha paixão pela voz, né? Eu achava que eu ia trabalhar como especialista de voz. Aí no meio do caminho eu encontrei a psicanálise, eu fiz uma escolha ali, né? Mas assim, o quanto essa questão da voz passa pela questão da interpretação da música. E eu tenho, até para entender a questão do desejo da falta, eu tenho assim uma fascinação pela voz cantada, pelos cantores assim que sobem no palco, pelos músicos, de uma maneira tal que eu tenho uma fantasia de que deve ser a maior realização da vida, da existência, subir num palco e cantar. Então, assim, é como se fosse um desejo meu que eu sustento como impossível para continuar vivendo esse arrebatamento que a música me dá. Entende? Então, assim, eu sou apaixonada por isso, mas eu nunca aprendi a tocar um instrumento, eu nunca aprendi a cantar. Fico meio que brincando um pouco de cantar, mas assim, particularmente, mas assim, eu nunca aprendi, eu nunca quis, sabe, fazer uma aula de canto, eu nunca quis, porque eu quero sustentar isso numa certa impossibilidade, como boa obsessiva. Então, assim, porque eu acredito, eu tenho a ideia, pode ser uma bobagem na minha cabeça, mas enfim, as bobagens são importantes. Eu tenho uma ideia de que se eu entrar de uma forma técnica nisso, esse arrebatamento vai começar a se desconstruir, entende? De alguma maneira. Então, essa é uma maneira de sustentar a falta, né? Para sustentar o desejo. Então, ainda hoje, quero que para o resto da minha vida a música me arrebate dessa forma. Então, eu acho que dá para pegar um pouquinho essa questão da falta do desejo e da presença, ausência. É isso. Cada vez que eu vejo um amigo meu tocando, cantando, cada vez que eu ligo a música de manhã para me dar um up no dia, isso me chega um apogeu, sabe? Eu gosto. Ah, eu posso imaginar, assim, algumas pessoas que me conhecem um pouco mais também sabem que eu tenho uma certa relação com a música. Já estive no palco algumas vezes também. Ai, que É uma delícia! paixão, assim, Muito bom, muito sem bom. fim, né? Sem fim. Não estamos Aham. os dois aqui falando disso, trazendo a música, trazendo os versos para Uhum. falar dessa coisa tão incrível que é o Uhum. amor, né? Uhum. Então vamos adiante. Agora, então, Zélia Vamos. Duncan, que você já comentou aí, uma canção de Uhum. 2009, a canção Aberto. Uhum. Diz: vou tentar manter o coração aberto para você, apesar dos trincos,
apesar dos trancos, apesar dos dias repetidos que são tantos. Flávia, em que medida é possível decidir amar apesar dos trincos e dos trancos da rotina? E como identificar o limite, já que também a gente não pode entender o amor como aceitar qualquer coisa, né? Em que medida? Na medida de cada um. Não tem padrão, não tem receita de bolo. Cada um precisa se autorizar a escolher a maneira de viver o amor, né? Esse apesar dos trincos, apesar dos trancos, apesar dos dias repetidos que são tantos, né? Quando um amor, né, um encontro de dois perdura, né, vai se alongando ali, a rotina, o cotidiano, esses dias repetidos que são tantos, serão inevitáveis, né? Então, como amar apesar disso? E como é importante amar apesar disso? Aí a gente volta ao que a gente estava falando antes, apesar das falhas, apesar da incompletude, apesar dos defeitos, apesar do que falta, apesar da diferença, né? Porque só é possível amar também se houver essa diferença. Então, amar é cheio de apesar de, né? Em que medida? Na medida de cada um. Agora, qual é o limite? Também, cada um vai perceber ali, né? É a medida, cada um vai decidir ali como que vai viver esse amor. E essa questão de decidir, eu acho que está intimamente ligado ao ato de amar. Porque amar é parte de uma certa decisão. Porque no primeiro momento, né, é uma questão do arrebatamento da paixão. Depois que isso vai, né, em algum momento, alguns encontros dão, outros não, mas assim, vai se construir enquanto amor, porque o amor é uma construção. E para que haja essa construção do amor, é preciso uma decisão. E uma decisão que, justamente porque se trata de duas pessoas ali, da vida que segue acontecendo, né, apesar desse cotidiano ali, é uma decisão que a gente precisa, ou mais do que precisa, inevitavelmente isso se dá, assim, a gente verifica no dia a dia. É como se, conforme aquele encontro vai perdurando, a gente cada dia se questionasse: eu sigo decidindo estar aqui, eu sigo decidindo viver esse encontro, eu sigo decidindo construir esse amor que nunca se dará por construído, né? Nunca será derradeiramente construído, né? Assim, será sempre esse movimento, né, da manutenção, da construção, né, que sempre tem um ajuste aqui, ali, e então esse ponto da decisão é fundamental, eu acho, porque você vê, né, a gente normalmente entra no jogo do amor querendo de saída ser amado. Essa é uma das maiores doenças do ser humano, querer ser amado, né? Amar, o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, é preciso uma decisão, é preciso uma empreitada, é preciso uma construção, é preciso um movimento ativo. Ser amado, né? Me ama aí, né? Mas a gente ama para ser amado também, né? Também não dá para Claro. achar que, nossa, eu vou amar de uma forma altruísta, né? Não importa se o outro me ama. Mentira, importa, né? Mas é isso, mas toca na questão da decisão. Legal, legal, muito E bom. um apesar de, né? Um apesar de estará sempre lado a lado ali com a gente no amor. Perfeito. E agora vamos de Herbert Viana, canção Quase um Segundo, de 1988. Ele diz: às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. E aí eu queria dizer que, bom, como ser humano, a gente é cheio de ambivalências, né? Mas é possível Uhum. amar e odiar ao mesmo tempo? Só é possível, só é possível, né? Até porque a gente tende a achar
que o contrário do amor é o ódio, mas não é. É a indiferença. Ali onde a gente não ama, aquilo é indiferente, aquilo não nos atravessa, né? Você vê que quando alguém odeia muito algo ou alguém, aquilo está atravessando a gente intensamente por muito tempo, né? É preciso muita paixão para odiar alguém, né? O ódio é uma das paixões do ser, como o Lacan destaca, né? Ele fala as 3 paixões do ser: o amor, o ódio e a ignorância. Então, o ódio, na verdade, além de não ser o contrário do amor, ele é a outra face da mesma moeda. E você vê, né, assim, porque para sustentar esse jogo de presença e ausência, para sustentar essa falta, para sustentar ai, dá um tempinho, né, desencosta um pouco para a gente sentir falta de novo, é preciso ter alguma irritação ali em alguns momentos. Ai, que ódio disso! Aí você vai respirar, depois você retorna, porque apesar disso você retorna, né? Então, sim, é possível, super possível, só é possível amar e odiar ao mesmo tempo, né? Mas claro que, assim, na medida de um amor que se constrói e que avança, e também avança o tempo que for, assim, me faz lembrar até uma vez eu vi, há muitos anos atrás, uma entrevista com o Fábio Júnior, né, que, imagina, a gente sabe que ele já casou milhões de vezes, né? Ele é ali enlouquecido pelo amor, apaixonado pelo amor. E alguém perguntou algo no sentido de, pô, mas por que você casa tantas vezes, né? Não dá certo, você ainda não encontrou o amor que deu certo? Ele falou assim, deu certo todas as vezes. Eu me separei quando parou de dar certo. Então é isso, assim, essa ideia também, muito esse ideal de eu te amo para sempre. Tem como a gente garantir? Então, enquanto a gente está ali decidindo essa construção desse amor, é importante a gente ter essa medida aí, né? Um bom tempero do amor e do ódio, mas que cada vez menos seja numa intensidade do que seria essa questão da paixão, da coisa passional, né? Eu acho que até a passagem ali da construção da paixão para o amor pega esse detalhe da gente ir saindo aos poucos desse campo da paixão e entender o amor como algo mais elaborado, mais rebuscado, né? Com um pouco menos desse ímpeto, desse impulso, desse quero agora, quero para sempre, né? Dessa obsessão, né? Quero você e quero todo, quero devorar. Né? Então, é quando a gente começa a se distanciar desses extremos, dessa intensidade, que a gente consegue fazer essa construção desse amor. Né? E permitir temperar um pouquinho com ódio aqui e outro ali, né? Desde que não seja, né, um ódio tão agressivo e destrutivo, porque aí também, né, a gente fica muito mergulhado nisso que eu estou falando aí desse campo da paixão. Você falou dessa questão destrutiva, eu acho que tem tudo a ver com esses versos Mosca, que eu vou trazer agora, da canção Mentiras Falsas, de 2001. Ninguém conseguia acreditar quando eu me apaixonei pela dor, mas ela me esperava na esquina e usava seu vestido de amor. Tinha uma beleza infinita, até pensei que era feliz. E aí eu te pergunto, podemos dizer que é possível se apaixonar pela dor e até por um amor que machuca? Sem dúvida. Eu vou falar um pouquinho disso, mas antes eu quero falar do Mosca, porque assim, que é o autor desses versos, eu acho assim impressionante a obra dele. Eu ainda quero ter a oportunidade de perguntá-lo se ele fez, se ele faz análise, por uma mera curiosidade, assim, porque também não faz diferença assim, se por um acaso não fizer, porque eu acho que voltando até a Freud, que ele fala do poeta, né, que antecede o analista, eu acho que o poeta ele tem um saber muito maior e antecipado do que a psicanálise, e eu vejo muito na obra do Mosca esse
esse entendimento, assim, ele canta todas as músicas dele, mesmo que não seja, obviamente, ali a respeito do amor, mas todas as músicas dele são sobre o amor, ele canta o amor, ele diz isso, estou dizendo isso porque ele já pôde dizer isso mais ou menos dessa maneira, num vídeo que ele fez para mim, que é incrível, assim, falando a respeito dessa questão do amor. Então, ele tem um entendimento do amor que inclui, né, disso tudo que a gente está falando, da diferença, do furo na idealização, e ainda por cima ele usa muitas vezes assim um jogo de palavras de forma muito interessante. E aí, assim, dito isso, né, que eu acho incrível, acho que é ótimo conhecerem a obra dele e especialmente os detalhes das letras dele, falar a respeito disso, né, que você me pergunta se é possível se apaixonar pela dor, né, se é possível querer um amor que faz sofrer. Você sabe que um ponto, eu vou falar um pouquinho da teoria aqui, mas eu vou tentar ser o mais simples possível. Um ponto fundamental da teoria psicanalítica é justamente o que se chama de fantasia fundamental, né? É como se cada ser humano existisse e se sustentasse numa fantasia que é chamada de fundamental porque o fundamenta desde lá da infância. E tem um texto que é muito clínico, que não é tão não é tão fácil de leitura, vamos dizer assim, com todo cuidado que se fala dessa palavra fácil, né? Do texto O Mal-Estar na Civilização, que eu tinha mencionado, mas um texto que se chama Bate-se numa Criança. E é um texto fundamental na obra de Freud, que ele sustenta essa teoria da fantasia, em que se trata, né, é uma construção lá no início da infância, e se trata de uma posição masoquista, como um entendimento de que se é amado pelo pai. Então, isso tudo para dizer que a posição de ser amado de uma maneira sofrida, né, de ter um ponto que não é qualquer, de sofrimento, no entendimento de, então eu sou amado. Agora que eu sofro, que ele me faz sofrer, eu entendo que eu sou amado. Claro que não é tão simples assim, demanda muito trabalho de análise para a gente poder dizer uma frase como essa, né? Mas assim, o ponto do masoquismo, o ponto do sofrimento, ele está necessariamente incluído em todas as relações. E isso faz pensar, né, o quanto essa pergunta que muitas pessoas formulam no sentido assim, como que uma pessoa está num relacionamento dito, né, atualmente como abusivo e não consegue sair dele? Não é simples assim. Não é simples mesmo, né? Porque muitas vezes o relacionamento que traz assim o auge da dor, o auge do sofrimento, é ali que a gente entende que a gente está sendo amado. Claro que isso demanda, né, na melhor das buscas, assim, um trabalho intenso e profundo de análise para poder se haver com isso, e inclusive, voltando ao que a gente estava falando, né, você vê que a gente vai e retorna, Claro. né? Poder construir a nossa própria medida. Até que ponto essa relação me interessa, né? Quais são os meus limites, né? E aí cada um vai construir essa medida, né? De que, apesar de que eu topo seguir construindo esse amor, não, esse aqui e esse ponto aqui para mim é inegociável. Isso aqui não dá para viver um apesar de. Então, abro mão, né? E também aí entra na questão de saber perder, né? A gente quer, às vezes, segurar com unhas e dentes aquele lugar que, às vezes, é miserável, um lugar de ser amado, né? A gente tem esse problema neurótico, assim, a gente não quer liberar as migalhas que a gente consegue do amor, né? Então, enfim, mas a gente tem que aprender aí que a gente precisa perder para poder ganhar outras coisas mais interessantes também. É isso aí. Né? É isso aí. Flávia, eu tenho mais aqui um verso. Eu ficaria aqui o resto do dia conversando sobre isso, mas os Que vídeos podem delícia, eu ficar tão também. longos, né?
E aí eu vou trazer uma canção para a gente já encaminhando para o final, do Lulu Santos e do Nelson Motta, de 84, Tudo Azul. Essa canção, Nossa, eu peguei muito. Você pegou muito. Você ou eu, né, com as postagens, já te interrompendo, desculpa. Eu imagina. peguei muito as músicas dos anos 80, né? Mas sabe o que eu ia dizer agora? Exatamente com músicas com as quais eu me identifico, porque essa Todo Azul, de 84, é mais ou menos da minha infância, uma época em que a gente ouvia mais rádio, né? A gente não tinha Sim. celular, não tinha essa internet, e tocou muito no rádio, então me remeteu à Ah, infância essa canção. E você faz um comentário, uma observação sobre ela que eu acho que é muito, muito pertinente. hum, Vou ler aqui os versos, né? tá. Flagelado da paixão, retirante do amor, desempregado do coração. E aí você acha que é mais comum a posição de quem mendiga o amor, né, de quem se coloca nessa posição de flagelado, do que aquela posição de quem se propõe a amar? E aí eu te pergunto, para fechar, como fazer essa virada de posição? Porque viver é amar, falamos disso lá no começo, né? Uhum. Talvez essa posição Pois é, seja eu mais acho que interessante. bom, eu gostaria que as pessoas percebessem o mais interessante que é isso, assim, na verdade. Mas eu acho que de alguma forma eu já vim trazendo a respeito disso, né? Assim, é mais fácil a gente ficar mendigando o amor, porque isso a gente faz, isso está na ordem do dia de todo ser humano, né? Tudo que a gente faz, a gente não pode ser hipócrita a respeito disso, assim, tudo que a gente faz é para ser amado. Uns estão mais preocupados, né, estão mais obcecados com isso, e outros um pouco menos, mas assim, a gente não tem como se desfazer totalmente dessa demanda, né? Então é muito mais fácil a gente mendigar amor do que amar, porque como eu ia dizendo, assim, amar é laborioso, dá trabalho, né? Demanda uma decisão, e uma decisão que ela precisa ser verificada constantemente, né? É uma posição mais ativa, né, do que a passiva de querer ser amado, né? O próprio Lacan, ele propõe que uma das coisas que a gente deve alcançar no trabalho de uma análise é aprender a amar, né? Como que se aprende a amar, né? E aí eu acho que passa por todos esses detalhes que a gente foi pegando dos outros versos, né? O apesar de, considerando a diferença, né? Entendendo que junto do amor vem o ódio, entendendo que a paixão ela serve para ligar aquela chama, mas não para levar adiante, isso não é sustentável, né? Então sabendo que está incluído, né? Estou tentando lembrar aqui os detalhes que a gente falou, que está incluindo a questão de um certo sofrimento, né? Que é importante estar junto, é uma certa sustentação de uma falta, de um certo distanciamento, é se interessar pelo encontro desencontrado com o outro, né? Então, nossa, isso dá muito trabalho, né? Isso, assim, a gente não consegue acessar ou lançar mão desses elementos e transformá-los em instrumentos se a gente não abre mão minimamente, se a gente não fura, se a gente não se permite perder essa demanda infantil por duas razões, né? Infantil, porque nasce lá da infância, né? Ela é oriunda da infância, e infantil também no sentido infantilizado. Me ama, pelo amor de Deus, porque eu tenho que ser o máximo para você, né? Então, poder guardar um pouco no bolso esse narcisismo que a gente nunca se separa, e não é para se separar totalmente, né? Mas a gente pode ter uma outra relação com ele, e aí até vale a pena pensar na questão também da fantasia fundamental que eu trouxe ali, né? Uma análise seria um atravessamento dessa fantasia fundamental, que não é anulá-la, que não é ignorá-la e tirar da cena, mas é que você possa ter aquela cena como algo que você vai
revisitando, vai e volta, se distancia e volta. Então, amar dá mais trabalho. E aí você me pergunta, de alguma maneira, não vou saber se é literal, né? Se tem como, né, construir isso, como que faz essa transição, né, do sair do lugar de querer ser amado para amar, né? E eu diria assim, uma das vias, né? Obviamente, eu aponto para a questão do trabalho de análise, né? Mas não quer dizer que não seja possível construir isso fora de um trabalho de análise, assim. Eu não saberia, né? Eu acho, para mim, a psicanálise, vou até repetir a palavra, assim, ela é fundamental, ela me fundamentou e fundamenta a maneira como eu me sustento na vida, assim, em vários sentidos. Então, para mim, eu não sei o que seria de mim sem todo o meu trabalho de análise. Então, esse foi o caminho que eu encontrei, que eu me encantei e que eu também me apaixonei, mas também fui construindo em algo da ordem de um amor, e depois a gente percebe ali que é para além de tudo isso, é uma via desejante, né? Então, essa é uma via. Pode ter outras, né? Fazer arte é uma delas, né? Por isso que eu até estava falando a respeito do Mosca, né? Assim, pode ser que ele já tenha feito ou faça análise ou não, mas a arte dele, a gente consegue ter notícias de que ele construiu e constrói, segue construindo algo de uma elaboração muito interessante, muito rica a respeito do amor, e não só da forma, né, de pedir amor, né, de ser amado, mas de amar também. Aliás, eu diria assim, a obra do Mosca assim, é uma obra muito interessante para ajudar a aprender a amar, inclusive, né? Então, eu acho que é isso. Quem sabe um dia um sonho, o Mosca apareça por aqui nesse canal, né? Opa! Seria maravilhoso, ele é ótimo. Tente, tente, não É custa muita tentar. pretensão para o começo, mas quem sabe um dia, né? Imagina, ele é ótimo. Viva o amor, viva a arte, Viva. viva esse encontro. Quero te agradecer muito, foi um prazer imenso. Eu não vi Eu passar. que agradeço, eu que agradeço. Mais uma vez, eu digo que assim, o seu convite ele foi muito próprio. Assim, eu gostei muito da maneira como você entrou em contato comigo. Eu senti que você estava causado. E mais interessante ainda, assim, você deve ter percebido, eu já tem um bom tempo que eu não estou atuante, né, nas redes sociais, em especial o Instagram, e como é importante, né, saber que aquilo tem movimento, porque você vê, tem postagens aí, as postagens que você destacou são postagens que não são necessariamente de agora, né? Mas que você foi lá, que você viu detalhes que tem um traço da minha produção, né? Que não é pasteurizada, né? Então, e aí quando você disse a sua relação com a música, eu falei assim, gente, então vai ser um papo delicioso, então eu que agradeço, adorei, foi um prazer, fui muito feliz em ter aceitado o seu convite, adorei o papo, e eu também ficaria horas aqui, que eu adoro tudo isso. Que bom, e eu não tenho dúvidas de que as pessoas que estão em contato com esse vídeo assistindo certamente gostaram e vão tirar, né, elementos bacanas para poder pensar sobre o amor. Obrigado Tomara. uma vez, um grande abraço e quem sabe a gente se encontra de novo no futuro, tá bem? Tchau. Ótimo, um beijo, obrigada.